A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, uma conexão direta com o Criador que nos permite expressar nossas necessidades, gratidão e adoração. No entanto, muitas vezes subestimamos a importância de nos prepararmos adequadamente antes de entrar nesse momento sagrado. A Bíblia nos ensina que a oração não é apenas um ritual, mas um diálogo íntimo com Deus, que requer reverência, sinceridade e um coração alinhado com sua vontade. Imagine-se prestes a ter uma conversa importante com alguém que você ama e respeita profundamente. Você não chegaria de qualquer maneira, sem pensar no que deseja dizer ou sem considerar o estado do seu coração, não é mesmo? Da mesma forma, nossa comunicação com Deus exige preparação. A oração eficaz não começa com as palavras que pronunciamos, mas com a condição do nosso coração e a disposição da nossa mente. Antes de nos aproximarmos de Deus em oração, é essencial que examinemos nosso coração. A Bíblia nos adverte em Salmo 66, versículo 18, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Esse versículo nos lembra que o pecado não confessado pode se tornar uma barreira entre nós e Deus, impedindo que nossas orações sejam eficazes. O exame do coração não é um exercício de culpa ou condenação, mas uma oportunidade de reconhecer nossas falhas, arrepender-nos e receber o perdão que Deus graciosamente oferece. No seu livro, Comentários sobre Gálatas, Martinho Lutero relata que a fé genuína requer um coração limpo e sincero diante de Deus. Ele escreve: a oração só flui de um coração que reconhece sua necessidade de graça e perdão. Lutero enfatiza que, sem um coração humilde e arrependido, nossas orações podem se tornar vazias, meras repetições de palavras sem significado. Esse alerta nos convida a refletir sobre a importância de começar nossa oração com espírito de contrição, reconhecendo que dependemos totalmente da misericórdia de Deus. O processo de examinar o coração envolve uma autoavaliação honesta. Precisamos perguntar a nós mesmos: há algum pecado que ainda não confessei? Estou guardando rancor ou mágoa de alguém? Minhas ações e pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são necessárias para que possamos nos aproximar de Deus com integridade. A prática do arrependimento e da confissão é um passo crucial nesse processo. Em 1 João 1, versículo 9, somos lembrados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos nossos pecados, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e abrindo caminho para que Ele restaure nosso relacionamento com Ele. Além disso, o exame do coração nos ajuda a cultivar um espírito de humildade. A oração não é um momento para exibir nossa justiça própria, mas para reconhecer que, sem Cristo, nada podemos fazer. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos capacita a orar com fé e confiança. Em resumo, examinar o coração antes de orar é um passo essencial para garantir que nossa comunicação com Deus seja genuína e eficaz. Ao reconhecer nossos pecados, arrepender-nos e buscar o perdão de Deus, criamos o ambiente espiritual necessário para que nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Outro aspecto crucial na preparação para a oração é o alinhamento de nossas motivações. A Bíblia nos adverte em Tiago 4, versículo 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse versículo nos mostra que nossas intenções podem influenciar diretamente a eficácia de nossas orações. Se nossas motivações forem egoístas ou contrárias à vontade de Deus, é provável que nossas orações não sejam respondidas da maneira que esperamos. Orar com motivações corretas significa buscar, acima de tudo, a glória de Deus e o cumprimento de sua vontade. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando colocamos os interesses de Deus em primeiro lugar, nossas orações se tornam alinhadas com seus propósitos, e podemos confiar que Ele responderá de acordo com o que é melhor para nós. Refletir sobre nossas motivações também nos ajuda a evitar a armadilha da oração mecânica ou superficial. Muitas vezes, podemos cair no hábito de repetir palavras sem realmente pensar no que estamos dizendo ou no que estamos pedindo. No entanto, a oração eficaz requer intencionalidade e um coração sincero. Precisamos nos perguntar: por que estou pedindo isso? Meu pedido está alinhado com a vontade de Deus? Estou buscando o bem dos outros ou apenas o meu próprio benefício? Além disso,
Alinhar nossas motivações envolve confiar na sabedoria e no timing de Deus. Às vezes, podemos pedir coisas que parecem boas para nós, mas que não estão no plano de Deus para nossas vidas. Em Romanos 8, versículo 26, somos lembrados de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Isso nos mostra que, mesmo quando nossas motivações não são perfeitas, o Espírito Santo trabalha em nós para nos guiar na direção certa. Uma prática útil para alinhar nossas motivações é começar a oração com adoração e gratidão. Quando adoramos a Deus por quem Ele é e agradecemos por suas bênçãos, nosso coração se volta para Ele, e nossas motivações se purificam. A adoração nos ajuda a lembrar que Deus é soberano e que seus planos são sempre melhores do que os nossos. Em resumo, alinhar nossas motivações antes de orar é essencial para garantir que nossas orações sejam sinceras e alinhadas com a vontade de Deus. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e confiamos em sua sabedoria, podemos orar com confiança, sabendo que Ele ouve e responde de acordo com o que é melhor para nós. A palavra de Deus é uma ferramenta indispensável para nos prepararmos para a oração. Em João 15, versículo 7, Jesus nos diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido." Esse versículo destaca a importância de manter a palavra de Deus em nossos corações e mentes, pois ela nos guia e nos capacita a orar de acordo com a vontade de Deus. Quando meditamos na Bíblia antes de orar, estamos nos conectando com a mente e o coração de Deus. A palavra nos revela seus propósitos, seu caráter e suas promessas, o que nos ajuda a orar com mais clareza e confiança. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: "A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." Assim como uma lâmpada ilumina um caminho escuro, a Bíblia nos guia em nossa jornada de oração, mostrando-nos como orar e pelo que orar. Além disso, a palavra de Deus fortalece nossa fé. Em Romanos 10, versículo 17, somos lembrados de que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando lemos e meditamos nas Escrituras, nossa fé é alimentada e fortalecida, o que nos permite orar com convicção e expectativa. A fé é essencial para a oração eficaz, pois, como diz Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma prática poderosa é usar a Bíblia como base para nossas orações. Podemos orar diretamente as promessas de Deus, declarando sua fidelidade e confiando em seu poder para cumpri-las. Por exemplo, ao enfrentar uma situação difícil, podemos orar com base em Filipenses 4, versículo 19. "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Ao orar as Escrituras, nossas orações se tornam alinhadas com a vontade de Deus e cheias de poder. Outro benefício de se preparar com a palavra de Deus é que ela nos ajuda a discernir a voz de Deus. Muitas vezes, oramos pedindo direção, mas não sabemos como ouvir a resposta de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco por meio de sua palavra, e quanto mais a conhecemos, mais capacitados estamos para discernir sua vontade. Em Isaías 30, versículo 21, lemos: "Seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de vocês, dizendo: este é o caminho, sigam-no." Em resumo, preparar-se com a palavra de Deus antes de orar é essencial para orar com fé, clareza e alinhamento com a vontade de Deus. Ao meditar nas Escrituras, fortalecemos nossa fé, aprendemos a orar de acordo com as promessas de Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Que possamos valorizar a palavra de Deus como um guia indispensável em nossa vida de oração. A oração é muito mais do que um momento para apresentar pedidos a Deus. É um tempo de comunhão íntima com o Criador. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus nos ensina: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto." Esse versículo nos mostra que a oração é um encontro pessoal e profundo com Deus, onde podemos nos conectar com Ele de maneira única e transformadora. Quando entendemos a oração como comunhão, passamos a valorizar não apenas o que dizemos, mas também o que ouvimos. A oração é um diálogo, não um monólogo. Enquanto falamos com Deus, Ele também deseja falar conosco, guiando-nos, confortando-nos e revelando sua vontade. Em Jeremias 33, versículo 3, Deus nos convida: "Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece."
Esse convite nos lembra que a oração é uma via de mão dupla, onde podemos experimentar a presença e a voz de Deus. Para que essa comunhão seja genuína, é importante criar um ambiente propício para a oração. Isso significa buscar um lugar tranquilo, livre de distrações, onde possamos nos concentrar totalmente em Deus. Em um mundo cheio de barulho e agitação, encontrar um momento de silêncio e solitude pode ser desafiador, mas é essencial para uma conexão profunda com o Pai. Além disso, a oração como comunhão envolve um coração aberto e receptivo. Precisamos estar dispostos a ouvir a Deus, não apenas a falar. Isso requer paciência e quietude interior, como nos ensina Salmos 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quando nos aquietamos diante dele, permitimos que ele fale ao nosso coração e nos guie em sua vontade. Outro aspecto importante da oração como comunhão é a adoração. Quando adoramos a Deus, reconhecemos sua grandeza, seu amor e sua fidelidade. A adoração nos ajuda a manter o foco em quem Deus é, em vez de apenas em nossas necessidades. Em Salmo 100, versículo 4, somos encorajados. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. A adoração nos aproxima de Deus e nos ajuda a experimentar sua presença de maneira poderosa. Por fim, a oração como comunhão nos transforma. Quando passamos tempo na presença de Deus, somos moldados por seu caráter e seu amor. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, lemos: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A oração não apenas muda nossas circunstâncias, mas também nos muda, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Em resumo, a oração como comunhão com Deus é um momento sagrado de conexão íntima com o Pai. Ao buscar um ambiente tranquilo, cultivar um coração receptivo e adorar a Deus em espírito e em verdade, podemos experimentar a profundidade e a beleza de um relacionamento genuíno com Ele. Que possamos valorizar cada momento de oração como uma oportunidade de nos aproximarmos do coração de Deus. A oração é um presente precioso que Deus nos deu, uma oportunidade de nos aproximarmos dele, compartilharmos nossas alegrias e preocupações e ouvirmos sua voz. No entanto, para que essa conexão seja verdadeiramente transformadora, precisamos nos preparar com intencionalidade e reverência. Quando nos humilhamos diante de Deus, alinhamos nossos desejos com sua vontade e meditamos em sua palavra, nossas orações se tornam poderosas e cheias de significado. Que este estudo nos inspire a valorizar cada momento de oração, reconhecendo que ela é mais do que uma lista de pedidos, é um encontro íntimo com o Criador. Que possamos nos dedicar a preparar nosso coração e nossa mente antes de orar, confiando que Deus ouve e responde de acordo com o que é melhor para nós. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja se comprometer a orar com preparação e intencionalidade, escreva nos comentários: minha oração começa com preparação. Que essa declaração seja um lembrete de que, ao nos prepararmos para orar, nos conectamos de maneira mais profunda com Deus e experimentamos o poder transformador da oração. Que Deus abençoe sua jornada de oração, guiando seu coração e fortalecendo sua fé em cada momento de comunhão com Ele. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.